Que a linda palavra do Senhor, através do profeta Ezequiel, possa te envolver, nos envolver, mais uma vez, em nome de Jesus. Sou o pastor Marcos Sabiá e estamos aqui, pela quinta vez, na sequência do livro do profeta Ezequiel, para nos aprofundarmos sobre os capítulos 16, 17, 18 e 19. O profeta Ezequiel, como temos visto, traz uma mensagem de juízo, de julgamento, de exposição do pecado de Israel. No intuito de tentar trazer à consciência do povo uma mensagem de arrependimento de pecados, de conversão, de reconciliação, o profeta usa muitas vezes imagens duras, incisivas, e não é diferente neste capítulo 16. Neste capítulo, Ezequiel retrata Jerusalém, a capital do reino, como uma prostituta. Uma imagem pesada, uma imagem com o máximo de lascívia e luxúria. A jornada do herói, que ficou comumente conhecida assim, a metáfora utilizada por Joseph Campbell e alguns outros escritores que trataram deste tema de forma menos famosa que Campbell, sempre colocaram esta jornada do herói como um caminho de chamado, redenção, ajuda sobrenatural, uma crise e o retorno. Na história de Jerusalém, Ezequiel utiliza a metáfora da prostituta para contar a história de uma cidade, vista como uma menina, um bebezinho, encontrado abandonado no próprio sangue. Cresce, recolhido pelo Deus de Israel, se torna uma linda mulher. Recebe deste que o acolhe roupas caras, joias, pulseiras, colares, alimentos dos mais seletos. No entanto, mesmo assim, decide se tornar uma prostituta. Ezequiel, quando usa esta imagem, é importante deixar claro que tipo de imagem Ezequiel está usando. Por algumas vezes no meu ministério eu tive a oportunidade de evangelizar e estar presente em locais onde havia uma grande concentração dessas profissionais do sexo. Gente que vive da forma mais complexa, aquilo que a sociedade chama de sua própria escória. A vida de uma prostituta é cercada não do glamour que muitas vezes quem erroneamente identifica o sexo chama de vida fácil. Uma vida de muita escravidão, uma vida de perversidão, uma vida que, como muitas destas que evangelizávamos, que se achegaram a Jesus e tiveram a oportunidade de se livrar desta vida de escravidão, relatavam quantas e quantas vezes só conseguiam viver esta vida à base de muitas drogas, de um vício que lhes tirava da realidade para suportar a vida de prostituição nos mais baixos níveis. E não é por acaso que Ezequiel usa esta imagem para mostrar a que ponto havia chegado Jerusalém. Mas Ezequiel ainda vai além. Jerusalém não tinha somente se prostituído. Jerusalém decide pegar os filhos e matá-los em sacrifício. E de forma ainda mais chocante, essa prostituta, diferente das demais prostitutas, não recebia pelo sexo, mas pagava aos seus amantes. Ainda assim, no mais baixo nível de degradação moral, a palavra de Ezequiel diz a esta prostituta, Jerusalém: assim diz o Senhor soberano, eu lhe darei o que você merece.
pois não levou a sério seus votos solenes e quebrou sua aliança. Contudo, me lembrarei da aliança que fiz com você em sua juventude, e estabelecerei com você uma aliança permanente. Então você se lembrará com vergonha de tudo que fez. Farei que suas irmãs Samaria e Sodoma se tornem suas filhas, embora elas não façam parte de nossa aliança. Reafirmarei minha aliança com você e você saberá que eu sou o Senhor. Você se lembrará de seus pecados e ficará calada de tanta vergonha quando eu perdoar tudo que fez. Eu, o Senhor soberano, falei. Assim como a perversão foi gigantesca na história desta cidade, ainda assim a graça irromperia. Como diria séculos mais tarde o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 17, outra metáfora, uma fábula, quiçá. Uma grande águia leva a ponta de um cedro, a planta na cidade de mercadores. Esta planta cresce e vira uma grande videira, ainda que baixa, espalhada. Vem outra águia e a árvore lança ramos em direção a ela. No entanto, esta grande videira recebe de todas as formas água, suprimento, mas ainda assim é cortada, é destruída, desprezada. E o Senhor então diz a esta árvore abatida, a este ramo plantado em outro lugar, que havia florescido, mas então havia deixado de ser um grande cedro. Todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Novamente, o Senhor deixa claro que ainda que ele abata aquele que se ensoberbece, ele também glorifica aquele que se humilha. No capítulo 18, vemos uma mensagem explícita, bastante clara, em relação a um tema que já foi bastante comentado dentro da igreja evangélica brasileira, qual seja, maldições hereditárias. O Senhor começa a falar sobre um antigo provérbio que era utilizado em Israel à época, que dizia o seguinte: os pais comeram uvas azeites, mas os dentes dos filhos é que estragaram. No entanto, o Senhor diz: tão certo como eu vivo, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. O Senhor então coloca alguns exemplos práticos de um homem injusto que tem filhos injustos, de um homem injusto que tem filhos justos, de gente que vive a vida justamente, mas decide mudar o seu caminho, ou vive injustamente e decide mudar o seu caminho, questionando os seus ouvintes sobre qual seria a paga de cada um deles. E o Senhor deixa claro: um pai justo viverá uma vida justa e receberá do Senhor por sua justiça. No entanto, se o seu filho viver injustamente, também receberá do Senhor a sua injustiça. Assim como um pai injusto não levará sobre sua descendência que buscará uma vida justa a paga pelos seus equívocos. O Senhor deixará claro que cada um será responsável pelas suas atitudes. Como diz o Senhor nos versículos 23 a 32, vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça,
cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto? Eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo, preservarão a vida. Viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. No entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme as suas ações, diz o Senhor. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morreram, povo de Israel? Não é meu desejo que morram. Arrependam-se e vivam. Desta forma, o Senhor deixa claro que a responsabilidade quanto ao destino de cada um de nós é individual. Apesar de toda a carga que você possa viver pelas escolhas dos seus pais, o Senhor há de julgar vivos e mortos por aquilo que cometeram em vida. Cada um receberá pela paga do seu salário. Por isso que no último dia o apóstolo João diz: uns serão julgados e condenados, outros serão julgados e absolvidos, uns para a vida, outros para a morte, cada um para a sua recompensa. Cada um de nós sabe muito bem a responsabilidade que tem em relação à sua própria vida. Sabemos a carga que recebemos de nossos pais, de nossos avós, a responsabilidade coletiva que nos foi traçada. No entanto, se você está ouvindo esta mensagem, é porque sabe que tem em suas mãos o poder da escolha. E encerra então este capítulo 19 com um cântico fúnebre pelos reis de Israel. A fábula dos leõezinhos capturados e da videira destruída. Os reis de Israel são relatados nesta fábula, seja como um leãozinho ou como uma videira, em suas prepotências, arrogâncias, sendo derribados um a um. Por isso, como diz o profeta no último versículo, este é um cântico fúnebre e será entoado num funeral, pois este seria o destino dos reis de Israel, entendendo-se autossuficientes, sem necessidade de Deus. Lemos então 4 capítulos que nos retratam histórias das mais diversas, mas que de um prisma único nos revelam histórias de pessoas, de cidades, de nações, de reis que cometiam pecados, que falhavam, que tinham sobre si a culpa dos seus pecados. E então eu gostaria de refletir com você sobre um termo muito sucinto, mas crucial na nossa fé. Uma palavrinha composta por 5 letras em português, que é a palavra graça. A pergunta que eu faço é: o que nós merecemos pelos nossos pecados? O que merecemos pelos nossos atos? Sinceramente, ainda que de forma isolada e solitária, responda no seu íntimo: o que nós merecemos pelos nossos atos? Ainda que tentemos ser bons, praticamos o mal. Ainda que na realização de atitudes nobres, somos movidos pelo ego, pela ganância, pela soberba, pela arrogância. Ainda quando praticamos ações louváveis, nos pegamos repentinamente
aguardando pelo louvor e aprovação dos outros. Por isso, mais uma vez eu pergunto, o que de fato merecemos? Mas Deus, este Deus que pode parecer muitas vezes duro, relatado nesses capítulos do livro de Ezequiel, um Deus que condena o pecado deste povo, este Deus decidiu não nos julgar segundo a sua justiça, mas sim segundo as suas muitas misericórdias. Ainda que tenhamos nos tornado inimigos de Deus, ainda que essa inimizade tenha nascido nos primeiros dias, nos primórdios da civilização, ainda no Éden, Deus nos proveu o seu Cordeiro Redentor, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. É isso que merecemos? A reconciliação graciosa de Deus através do sangue de seu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário, carregando sobre si os nossos pecados? Não. Somente por conta de sua graça. Maravilhosa, escandalosa, frondosa e indizível graça. Que Deus te abençoe.